Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exploração da revista Reformador, de agosto de 2017, nas páginas 13 e 14, com o título Cristãos e Gentílicos, do Espírito Caibá. Então vamos ver o que esse Espírito querido tem a nos orientar nesse momento de exploração, de estudo da revista Reformador. Esse título bem interessante e a leitura bem salutar. E ele começa assim: o evangelista Mateus registra a seguinte instrução do Cristo aos 12 apóstolos: não busquei os gentios, nem entreis em cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo ensinar-lhes que o reino de Deus está próximo. Está lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Parece contraditório que Jesus recomendasse aos membros do colégio apostolar para não pregarem as lições da Boa Nova entre os então denominados pagãos. Mais contraditória ainda seriam as instruções para que eles não entrassem nos lugares habitados pelos samaritanos, quando a parábola do bom samaritano é o maior símbolo de como fazer a caridade aos que sofrem. É verdade. Me deu curiosidade agora, vamos ver a explicação do nosso autor Caibá em relação a essa situação dessas proibições. E Jesus orienta os apóstolos a procurarem as ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, os judeus que, por um ou outro motivo, se perderam e se mantiveram afastados dos ensinos contidos na lei e nos profetas. Dá para a gente entender rapidamente o motivo dessa colocação, né? Jesus sempre priorizou ir lá resgatar as ovelhas perdidas, né? Então, ele entendeu que o momento seria priorizar o resgate das ovelhas perdidas. E, por último, o mestre faz uma recomendação especial, que eles anunciem a vinda próxima do reino de Deus. E o registro de Mateus deu origem às diferentes interpretações no seio das religiões cristãs, algumas das quais bastante contraditórias. O ensinamento do Cristo serviu de pretexto para a organização elitizada do sacerdócio católico, cujos membros se julgavam no direito de impor ao mundo laico as suas normas de conduta com vista à salvação das almas e à conquista dos reinos dos céus. Sabemos que os sacerdotes, antigamente, eles, nesse período aqui, né, eles eram muito arbitrários, as ordens deles tinham que ser cumpridas à risca, independente de serem corretas ou não. Era eles que davam a ordem e tinham que ser realmente obedecidas. Eles praticavam atos absurdos. Continuando. A Igreja de Roma, em especial, dividiu a humanidade em dois grandes grupos: os católicos, considerados os legítimos seguidores do Cristo, e os gentílicos, todos os humanos que não rezavam pela sua castilha. Viu como é que era? Era assim, tinha que rezar. A gente tem esse ditado, né? Fulano de tal é bacana, nos cuida da gente, mas desde que a gente reza a cartilha deles, né? A gente não tem essa expressão? Pois antigamente era assim mesmo, né? Se não obedecia às ordens lá de Roma, não rezasse a cartilha deles, estava excluído totalmente. Tal posição resultou em séculos de atraso espiritual. A Igreja passou pouco a pouco a se envolver em políticas do mundo, interferindo na administração pública e na organização dos postos de poder. Paralelamente, criou castas sacerdotais de diferentes níveis de mandos e expressões.
Estamos no presente momento resgatando esse passado de erros que configura a chamada monarquia papal, cujo pontífice foi cercado por uma aura de divindades e superioridade muito distanciada da realidade. Eu lembro da época dos meus avós, como a Igreja Católica interferia e dominava e dava as coordenadas e eles obedeciam à risca. A Igreja Católica era um ser supremo, não tinha para ninguém, era o que eles queriam e ponto, né? Como eles falam aqui no início, né? Ele se sentiu acima do bem e do mal. Usavam o catolicismo para fazer as suas demandas de seus gostos, dos seus quereres, né? E quando Jesus recomenda aos apóstolos espíritos previamente preparados para difundir o Evangelho, buscarem as ovelhas perdidas da casa de Israel, é porque eles, os apóstolos, conheciam a lei e os profetas, mas desconheciam a mentalidade dos irmãos politeístas. Perdão, a expressão, às vezes eu me confundo aqui. Então, repetindo isso aqui para ficar mais claro. Quando Jesus recomenda aos apóstolos espíritos previamente preparados para difundir o Evangelho, para buscarem as ovelhas perdidas da casa de Israel, é porque eles, os apóstolos, conheciam a lei e os profetas, mas desconheciam a mentalidade dos irmãos politeístas. Os gentílicos não estavam, pois, preparados para lidar com diferentes culturas, todas elas idólatras. Dar-se-ia o mesmo com relação aos samaritanos, considerados que também adotavam práticas diferentes. Os gentílicos, um grupo numeroso e heterogêneo, desconhecedores de noções básicas, como a existência de Deus, por exemplo, seriam assistidos no momento oportuno por um espírito forte e resoluto, culto e fiel ao mosaísmo. Essa desafiante missão foi dada a Paulo de Tarso, homem valoroso e disposto a tudo para servir ao Cristo. Tão logo compreendeu o valor e a excelsitude do Evangelho. Colocar na mão de Paulo de Tarso era uma tranquilidade, né? Porque Paulo de Tarso era um espírito muito evoluído, muito sábio. Ele sabia se conduzir no meio dos irmãozinhos que não tinham noção, que não tinham conhecimento nenhum. Ele tinha esse carisma, né, de transmitir a palavra, de colocar a palavra para as multidões. Paulo de Tarso foi precursor de muita coisa. E ainda hoje o mundo permanece repleto de gentílicos. Os Paulo de Tarso, porém, escasseiam em toda parte, são raros. Os ídolos do mundo atual não são estátuas construídas de barro. Há o amor devotado pelo ouro, pelo poder, pelo domínio, pelo prestígio social, pelas falsas aparências. Isso é uma realidade, né? Infelizmente, hoje as pessoas vivem muito de aparência. Eu costumo dizer que é uma casca, né? Uma casca oca. E que essa situação de manter uma aparência, ao invés de preencher, faz deixar um vazio bem maior, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso posicionamento de viver de aparências,
de ter uma vida dupla, mostrar para a sociedade o que nós somos, entre aspas, e no nosso íntimo, no nosso interior, no nosso ambiente, no nosso familiar, na nossa casa, nós sermos outra pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. Então a gente busca essa fuga, eu digo que é uma fuga, essas falsas aparências, eu costumo dizer que é uma fuga. Que na verdade não ajuda em absolutamente nada, porque quando você sai daquela couraça, os teus problemas, as tuas questões, as tuas preocupações, os teus compromissos, as tuas falhas, estão todas lá dentro de ti, te aguardando para você voltar. Não é verdade? Continuando. A elogatria é uma paixão tão arrasadora que conduz a alma, que a alimenta por caminhos de sofrimento de longo curso. É hora de meditarmos se não estaríamos sendo cristãos sem o Cristo. Eu tenho um mantra comigo que eu digo para as pessoas que conversam comigo que a gente precisa ter Jesus a todo momento na nossa vida. Nós precisamos ter Jesus conosco em todas as situações. Precisamos estar com o Cristo. Senão nós vamos ser essa pessoa, né? Que não temos o Cristo conosco, que a gente só busca o Cristo, só grita por Ele no momento de aflição, no momento de desespero, né? E depois nem lembra de agradecer. A gente nem lembra de agradecer. Não é verdade? Então sejamos o cristão com o Cristo, como Paulo de Tarso nos orienta. Continuando. Por outro lado, o Senhor pede aos apóstolos para anunciarem a proximidade do reino dos céus. O mesmo é dito e repetido há décadas, há mais de 100 anos, por espíritos divulgadores do espiritismo cristão. A gente ouve que a Boa Nova chegou para anunciar o reino dos céus, né? Que o reino dos céus está próximo, que o mundo regenerado está bem aí à nossa porta. Nós precisamos estar preparados, ou melhor, precisamos nos preparar a todo momento, todos os dias, para termos o privilégio de estarmos no mundo regenerado. Quem não quer estar para pertencer ao mundo regenerado, né? Então, para que a gente alcance essa graça, nós precisamos nos preparar a todo momento, com bons pensamentos, com boas atitudes, com abnegação, com humildade, com caridade, olhar o nosso irmão como nosso irmão de verdade e não olhar como um ser invisível para a sociedade, né? Esquecermos um pouco esse brilho terreno que a gente tem, que a gente busca, essa maledicência que o mundo ainda nos rodeia, né? E a gente está vendo aí catástrofes e mais catástrofes. Isso, gente, não é nada mais, nada menos do que a limpeza do planeta Terra. Mais de 1000 pessoas desencarnaram agora nesse terremoto que aconteceu. E o que é isso? Não é nada mais, nada menos do que a limpeza do planeta Terra. Quem não puder, que não tiver condições moral de estar no mundo regenerado, vai embora. Então, vamos acender a nossa luzinha, nosso alerta, vamos fazer a nossa mudança interior urgente.
urgente disseminar essa doutrina o máximo que a gente puder, orientar, cuidar, proteger, ensinar o caminho da verdade da vida. Porque o tempo urge. Vamos aproveitar essa oportunidade que o nosso Mestre Jesus nos deu de estarmos aqui. Esse momento tão importante do planeta Terra, que é a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E continuando a nossa leitura. O reino dos céus não vem com aparências exteriores, afirma Jesus, está lá em Lucas, capítulo 17, item 20. Resulta na ampliação das potências da alma e da sua moralização. O ser moral é bom, é manso, é feliz. Traz a alegria e o amor dentro de si. Compartilha com seus irmãos em humanidade. Com eles convive pacificamente, sem se julgar superior. Onde aparece o homem que traz o reino dos céus, esparge luzes de bondade, de compreensão e caridade. É a luz que dissipa as trevas. Gente, a mudança moral, o crescimento moral, o amor, ele dissipa a treva, ele dissipa ódio, dissipa questões que a gente pensa que não vai ser resolvidas nunca. O amor, ele tem uma força, um poder, e ele se expande com tanta facilidade desde que a gente permita esse sentimento tão grandioso se expandir. Com a nossa transformação moral, a gente consegue fazer isso. Continuando. Sirvamos ao Cristo, caros irmãos, sirvamos ao Espiritismo, entendido e vivenciando a luz do Evangelho redivivo. O Senhor nos convoca a servir na sua seara como simples obreiros das verdades imortais e regeneradoras do seu Evangelho de amor. Estejamos, pois, certos de que no devido tempo, após árduo aprendizado nos caminhos da Boa Nova, os povos gentílicos serão convocados a participar de uma humanidade evangelizada. Os Paulos de Tarso surgirão então em todos os recantos do planeta, na hora certa, atendendo à convocação direta do Cristo de Deus. Gente, vamos deixar de ser gentílicos e sejamos o povo de Paulo de Tarso, para a gente receber essa convocação do Cristo de Deus. Atentamos para esse pequeno, grande detalhe, como eu costumo falar. Deixemos de ser povos gentílicos para sermos povo de Paulo de Tarso. Essa é a mensagem que essa reflexão nos traz hoje. Que o Mestre Amigo seja hoje e sempre a nossa diretriz maior, a luz da nossa vida e a nossa razão de ser. E assim o nosso autor de hoje, o Espírito Caibá, conclui a mensagem dessa reflexão, deixando claro que nós precisamos deixar de ser gentílicos e sermos o povo de Paulo de Tarso. Lá em Damasco, né? Seguir Paulo de Tarso é um prestígio, como eu costumo dizer. É um espírito elevadíssimo, maravilhoso, um apóstolo do Cristo, que só nos traz boas novas.
Não é verdade? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de dividir esse conhecimento, de aprender junto com vocês. Para mim é motivo de muita emoção, de gratificação ter essa oportunidade. Agradeço todo dia. E vamos deixar o like lá no YouTube, né, na nossa página, para que a gente cresça, para que o YouTube entenda que nós precisamos estar no ar, trabalhando com vocês, estudando, entendendo, trocando ideia. Fico feliz quando eu recebo um comentário e mais feliz ainda se eu receber críticas, porque assim eu sei como é que eu estou desenvolvendo meu trabalho. Eu preciso do retorno de vocês, né? Me derem dicas para que eu possa melhorar cada dia mais essa nossa troca. Tudo bem? Então, que Nossa Senhora acompanhe todos vocês em todos os dias e momentos, estejam todos com Cristo Jesus a todo segundo. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.